Te acho uma pessoa muito sensata e assisto aos seus vídeos, mesmo que não esteja passando por situações semelhantes à da pessoa retratada, pois acho que são reflexões de imensa maturidade espiritual, mas também muito pé no chão. Graças a Deus, querida. Amém. Fiquei pensando em pedir sua opinião para uma coisa. Me parece que o seu público é majoritariamente feminino, correto? Eu tenho a impressão que somente as mulheres buscam o crescimento pessoal, ou estão em alguma situação de abuso e querem sair e buscam ajuda. Estou há 4 anos e meio solteira, com 33 anos, e fico cada vez mais pessimista com relação a encontrar alguém no mesmo nível de maturidade que eu estou, e que queira desenvolver verdadeiramente um relacionamento saudável. Morro de medo de entrar em um relacionamento abusivo inconscientemente, mas também tenho muitas expectativas sobre um parceiro ideal que nunca são atingidas. Qual é a sua opinião sobre isso? Os homens realmente nunca buscam o automelhoramento? Minha amiga, eu creio que a sua perspectiva ela esteja muito polarizada. São só as mulheres, os homens nunca? Não. O máximo que a gente pode falar são de estatísticas, né? De fato, estatisticamente, a mulher em geral se mobiliza mais na direção da busca de ajuda, até porque nesse sentido elas são também favorecidas pela cultura e pela mentalidade coletiva em relação a isso. Isso porque na cultura e na mentalidade coletiva é aberto e muito menos passível de crítica que a mulher exponha a sua fraqueza, exponha a sua necessidade. Já pela mesma cultura e mentalidade coletiva, não opera a mesma tendência para os homens, de quem se espera que eles sejam resolvidos, tenham resposta para tudo e sejam fortes. Então, depreendendo essas ênfases culturais, em boa parte das vezes vai se perceber a mulher expondo suas vulnerabilidades, e os homens, embora tendo vulnerabilidades, na melhor das hipóteses, ele esconde, ele camufla, ele não expõe. Inclusive, não é incomum esposas de homens reconhecidamente taxados como durões, né, do lado de fora, notificarem as fragilidades e as suscetibilidades desse homem, mas que são engenhosamente mascarados para que ele dê a sustentação dessa imagem de fortaleza para o lado de fora, que é aquilo que ele se sente pressionado a ser pela cultura, pela mentalidade coletiva ou pelas idealizações de masculinidade que ele herdou da moral familiar da onde ele veio, né? Inclusive, até hoje, né, em pleno ano de 2023, você ainda encontra com demasiada frequência homens tendo vergonha de chorar. Você já viu isso? Tem muito aí. Porque eles foram nascidos e criados sendo inculcados de que choro é fraqueza, choro é coisa de mulher, choro não pode. Mas nós homens sendo humanos como as mulheres, mas muitos não se permitem chorar porque isso entra como um débito contra essa idealização deturpada do que seja masculinidade, do que seja masculino. Sendo assim, com esses interditos,
fica até difícil de a gente mensurar uma estatística mais precisa e isenta do padecimento em questão de gênero. Porque, por exemplo, eu lido aqui com muitos casos de abuso no sentido do homem abusando mulher. E, de fato, esse é a maioria dos casos. Mas já me mandaram aqui, são poucos casos, talvez foram uns 2 ou 3 aqui casos, de homens que sofrem com a traição, com a agressividade e com o autoritarismo, logo com pressões psicológicas da esposa. Mas esses mesmos caras, eles também ficam inibidos de se expor. Porque se expor é como se eles já estivessem dando pedras para os apedrejadores os apedrejarem na direção de chamarem ele de bicha, de não é homem, não tem posição, não se posiciona. Então essas pessoas, elas ficam em silêncio no seu próprio sofrimento. Portanto, fica difícil criar uma estatística adequada, por exemplo, pelo que você assiste aqui das respostas que eu dou e das pessoas que eu lido, que de fato, majoritariamente são mulheres. Mas eu tenho absoluta certeza de que existe uma quantidade muito maior de homens que sofrem e que padecem, mas que eles tentam se esconder atrás de uma casca, para que eles não percebam desmoronado uma idealização de homem, ou do papel masculino que eles precisam cumprir, que é um repertório herdado de muitas moralidades familiares, dessa concepção idealizada do que seja homem. Agora veja, querida, você está solteira, com 33 anos, pessimista. Esse pessimismo com relação à possibilidade de encontrar alguém com o mesmo patamar de maturidade, ele é proporcional ao que você colocou aqui já praticamente no final da sua narrativa. Mas também tenho muitas expectativas sobre um parceiro ideal que nunca são atingidas. Você criou uma idealização como forma de compensação para os medos que se formaram em você, seja por aquilo que você já viveu ou por aquilo que você assistiu pessoas próximas vivendo. E desenvolvendo um verdadeiro pavor de passar por isso, então a nossa psique, como um mecanismo de defesa, cria um cenário imaginário compensatório, idealizando a pessoa, uma tal pessoa que encaixaria como uma luva naquilo que você supostamente precisaria para ser feliz. Só que, minha amiga, essa pessoa aí, ela não existe. Porque o real sempre vai diferir do imaginário. E enquanto você estiver casada com a sua idealização, você estará desadaptada a viver o real. Porque quando o real expuser uma curva, uma insinuação ou um comportamento que venha a diferir da sua idealização, isso vai acionar dentro de você um gatilho de pavor tão grande, como se isso fosse o prenúncio de que você está entrando numa rabuda, que você provavelmente será capaz de se boicotar, se precipitando a terminar algo que poderia ser levado alguns passos mais adiante para se ter uma noção mais ampla sobre a situação. Porque, minha amiga, Jesus não disse, pela idealização os conhecereis. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. E para a gente conhecer a natureza do fruto que uma árvore frutifica, falando no sentido
da relacionalidade humana, a gente precisa caminhar com essa pessoa. Portanto, mais do que ficar nutrindo medos imaginários, para com isso retroalimentar fantasias imaginárias de idealizações que só acontecem na sua cabeça, minha amiga, permita-se viver o dia a dia. Sim, desfoca dessa questão de se relacionar com alguém como se isso fosse uma necessidade. Apenas viva essa situação como sendo isso uma possibilidade, mas procure focar em outras direções, entendendo que relação não é um portal dimensional que você atravessa e já sai lá do outro lado comprometida com uma pessoa. Não, relação é uma construção. Permita-se construir, olhando para a realidade. E nisso você vai ali estabelecendo aqueles defeitos que, embora defeitos, podem ser tolerados e contornados, e aqueles defeitos que precisam ser inadmissíveis e são inegociáveis, ok? Com esse critério de atitude, né, você então vai estar mais próxima de ser bem-sucedida no caminho da vida, de encontrar alguém bacana para se relacionar, né? Porque homens buscam automelhoramento. E sim, querida, é possível encontrar alguém compatível para a gente se relacionar. Mas esse alguém nunca vai estar plena e perfeitamente afeiçoado a uma idealização prévia. Porque o real sempre difere do imaginário. Não alimente a sua imaginação nutrindo medo dentro de você de situações hipotéticas que nem aconteceram, tá? Qualquer maior dificuldade, procure uma psicoterapia que eu creio que vai poder te dar ali uma boa direção e quem sabe até identificar a origem desse medo e que está aí sabotando a sua visão em relação à sua vida afetiva.